Entonces estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 12, y vamos a seguir del 37 hasta el 43. Parece que este capítulo 12 es infinito, ¿no? Vamos llegando, pero vamos de a poco para tratar de entender bien lo que está tratando acá el apóstol Juan, a su vez atentos ao contexto que a vezes vamos achar atrás e buscamos algumas coisas para que todo tenha mais sentido no estudo que estamos fazendo, ¿está bem? Pero por ahora estamos no Evangelho de Juan, de 37 a 43. Dentro de um rato vou fazer a leitura do texto. Pero antes, acordarnos do propósito do livro, ¿no? Esto é importante. Todo o Evangelho de Juan, o apóstolo Juan lo escreveu, que conviveu com Cristo todo o tempo hasta sua ascensão. Então, e aí começou a igreja e estava Juan como coluna da igreja, ¿no? Foi o apóstolo que mais viveu de los apóstolos, ¿no? E foi o que escreveu incluso o último livro da Bíblia, o Apocalipse. Então, muito possivelmente, Juan viveu como 90 anos. Então, já quando se encontrou com o Senhor, agora por segunda vez, né? Ele já era um anciano. Né? Já era um anciano. Então, quando ele escreveu o Evangelho de Juan, ele tinha um propósito, não? Haveria um propósito. E está relatado no verso 20, 30 e 31, ¿no? Então se diz assim: Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, Juan está diciendo, mira, las cosas que yo escribí, las señales que yo destaqué, estas cosas yo escribí para que creáis en Jesús como Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, el propósito de Juan era dar las buenas nuevas e mostrando com as señales que Cristo hizo, a comprovação que era Cristo, o Messias prometido, que ia morir e ressuscitar por nós. E nós, então, vendo as informações de estes señales que hizo Jesus, pudiéramos nos convertir a Cristo. Era um propósito para os que iam a ler o Evangelho de Juan aí em sua época, e para todos os que vieram depois dele, ¿no? Então, este é o propósito do livro. O Evangelho de Juan está puesto para que nós podamos crer que ele é Hijo de Deus, é o próprio Deus, e para que creyendo tengamos a vida eterna. Então, a grande pergunta quando estudamos o Evangelho de Juan, estudamos suas señales, é entender, será que eu creio em Cristo Jesus desta maneira? E tenho a vida eterna, pero a vida eterna com Cristo. O conceito mais profundo de muerte e vida em la Bíblia é muerte é estar separado de Cristo. Ou seja, nascimos muertos, separados de Cristo. Em algum momento aceitamos a Cristo como nosso Salvador e passamos a ter vida em Cristo. Se nós vivimos sem Cristo, se viviéramos sem Cristo toda a vida e muriéramos, estaríamos muertos eternamente. Pero esta muerte já estava declarada em nosso nascimento. Nascimos muertos, vivimos muertos, morimos muertos e seguimos muertos. Não é somente a morte física, é a morte de nosso ser. Nosso ser não tem vida verdadeira se não estamos em Cristo Jesus. Cristo é nossa vida. Esta que é a ideia, ¿no? Então, nós que temos acá? Os 7 milagros
de Jesús en el Evangelio de Juan, que son las señales que él destacó, aparte de sus discursos y su vida ahí, ¿no? Las circunstancias que estaban ahí en su caminar, como con su ministerio, pero destacando estos milagros: convertir el agua en vino, sanar al hijo del oficial, sanar al hombre paralítico, alimentar a los 5,000, caminar sobre el agua, sanar al hombre ciego y resucitar a Lázaro de entre los muertos. Entonces, estos milagros fueron destacados para que nosotros, al leer el Evangelio de Juan, pasáramos a creer que Jesús era el Cristo. Entonces, este es el contexto, un poco del contexto, ¿no? El tema principal del libro, las señales destacadas que son importantes para entender el libro en su totalidad, ¿no? En su forma más amplia. Y acá entonces tenemos el capítulo 12 del Evangelio, Juan 12, esta parte que vamos a estar tratando hoy, que va del 37 al 43. ¿Ok? Yo voy a leer. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos e endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Oremos. Oh Dios, una vez más en tu presencia, pidiendo tu misericordia, para que seamos alumbrados en tu palabra y aprendamos un poco más de ti, y podamos salir de acá llenos de tu Espíritu y de tu palabra, para servir a ti nesta semana. Gracias, Señor, por cada uno que está acá, por las luchas que cada uno representa acá, por las victorias en ti que cada uno representa acá también. Entonces, que podamos glorificar a tu nombre por medio de tu palabra, entendiéndola un poco más. Ayúdame en esto y ayuda a mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Muy bien. El 37, ¿no? Primer verso que leímos. Pero, a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Interesante, el libro fue escrito para que nosotros creamos. Las señales de Cristo fueron señales, las 7 que vimos y muchas más, ¿no? Que el propio Juan dijo: si fuera a escribir todo lo que hizo Jesús, todos los libros del mundo no iban a caber las cosas que hizo Jesús. Entonces él destacó estas. Pero para creer en Cristo Jesús, esto era para creer, pero a pesar, con el peso de las evidencias de los señales que apuntaban para él como Cristo, el Mesías, los judíos, la gente que lo acercaba ahí, muchos de los prosélitos que venían, prosélitos aquellos que se convertían, que no eran judíos, pero se convertían al Dios de Israel y venían a adorar en Jerusalén, probablemente los griegos que tuvieron una charla con Jesús en los versos anteriores, que nosotros vimos domingo pasado, muchos de ellos no creían. A pesar de todo, no creían. A pesar de todo. ¿Cuántas evidencias necesitamos para creer?
¿no? Yo estaba acá pensando en los problemas, ¿no? que estábamos orando por ellos acá y más. Y ahí volvimos a cantar lo que dijo Matías. Él me sostendrá. Y ahí lloramos, ¿no? Yo lloré varias veces con esta canción, ¿no? Y hoy lloré de nuevo, ¿no? Pero para recalcar en nuestro corazón, pero para marcar en nuestro corazón que Él nos sostendrá. Pero, ¿qué necesitamos para creer? Quanto más necesitamos ver para creer, ¿no? Nosotros creemos, pero cuando vienen las tribulaciones, y ahí cuando recordamos esto, una esperanza. Tranquilo, por peor que pueda parecer, Él te sostendrá. Como oró Matías en las cosas buenas, muchas veces en la sequía, Él nos sostendrá. Él nos sostendrá. Es una verdad. Pero para aquellos que estaban ahí con Cristo, ellos no creían para nada. Para nada. ¿Por qué? ¿Por qué les pasaba eso? Si las evidencias estaban ahí. ¿Qué más tendrían que ver? Estaban ahí en Jerusalén hablando con un hombre que a pocos días había sacado a un hombre de la tumba, muerto. Y ya estaba ahí há 3 días. Y lo sacó. La gente mismo que creía en Él como Mesías, que creía en la resurrección venidera, como nosotros la creemos, decían a Él, huele mal, ya no hay más caso. Y Jesús dijo, yo soy la resurrección. Y lo comprobó una vez más. Pero ¿qué necesitaba esa gente para creer? ¿Por qué no creían? ¿Serían ellos peor que los que creyeron? Los discípulos creían en Cristo, pero ellos no. Pero los discípulos tenían algo en ellos mismos, en su naturaleza tan especial, que los habilitaba a creer en Cristo. ¿Cuál era el tema? ¿Qué está pasando en este proceso de creer y no creer? Vamos pensar acá, verso 38. Ellos no creyeron, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías. Lo que estaba pasando con ellos ahí, el pueblo de Israel, específicamente ahí, los judíos que estaban ahí y que no creían en Él, ellos estavam passando por uma situação que comprovava justamente o que o profeta Isaías profetizou dizendo que ia passar. Então, se cumpre a palavra de Deus em la incredulidade do povo de Israel. Se cumpre. Tal qual se havia dicho que ia passar, passou. Tal cual. ¿Qué dijo el profeta? Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El profeta declara en una visión que tuvo delante de Dios y él dijo, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Es lo mismo que pasa con Cristo. ¿Quién ha creído en el anuncio de las buenas nuevas? ¿Quién ha creído? ¿A quién se ha revelado
el brazo del Señor? ¿A quién se ha revelado? Es una situación complicada tener una verdad evidente, lógica, visible a los ojos de ellos, y aún así ellos no creen. ¿Por qué? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Yo tenía en la ciudad de Pando, acá cerca, un ministerio de predicar el Evangelio a los incrédulos como evangelista. Entonces salía a la calle y buscaba contactos y personas para predicar el Evangelio. Tenía una estrategia que era hablando, si me da una abertura, hablar, porque solo de hablar de mí ahí, sois brasileño, ¿qué estás haciendo? Soy profesor de la Biblia. ¿Qué? ¿Cómo es esto? ¡Bum! Predicaba el Evangelio. Era una estrategia. Pero algunos hacía amistad, frecuentaba clubes y todo lo demás, y a estos grupos me involucrava, y en el convívio se me davam oportunidades para anunciar o Evangelho. E anunciava as buenas nuevas, en el fútbol, de qualquer maneira, metido com os maçones da cidade, e lo que seja. Eu predicava o Evangelho. Eles me perguntavam, por que sois assim, por que haces isso? Quando vas a molestar-nos com as coisas de religião, me perguntavam, porque sabiam que eu era pastor e não falava nada. Isto les causava inquietude. Tratava de falar com meu comportamento. E aí, então, quando me perguntavam, aí outra oportunidade para ensinar. Alguns vieram na casa a estudar a palavra. Alguns, quando tinham necessidades específicas com a mulher, com depressão, com o amigo drogadito, com o amigo que está com vícios de juegos de suerte e azar, veniam a buscar-me quando um pariente se moria e aí a tristeza invadia os corações deles, eu era solicitado. Estavam aí, veiam evidências da palavra de Deus, veiam minha família, como vivíamos, como éramos e todo o demás, mas não creyeron. ¿Por quê? Senhor, quem ha creído a nosso anúncio? ¿Cuántas pessoas se sentaram nestas sillas, escucharam a palavra de Deus e se foram? Capaz com uma excusa. Não, o pastor é feio e o outro é gordo. Não sei. Alguma excusa há. Porque o aire é muito frio ou é muito caliente, porque a guitarra me duele o ouvido, porque a ventana não abre, porque o pasto se murió, porque o pastor matou todo. Não sei, dando uma excusa, porque a comida, o choripán é horrível com os homens, porque as mulheres não sei quanto. Há sempre uma excusa. E a vezes verdadeira, a vezes realmente somos gente com defeitos, problemas. Se levanta o piso, ele que vai arreglar se tira o piso. Passa de todo acá. Não? O pastor se tira no Poço Negro. Acá passa de todo. Somos normais, não? Pero a verdade é que a palavra incomoda a los que não creem. Porque em algum momento já vai e toca, pim, em um lugar. E a vezes vocês lhe perguntam, quem contou ao pastor meu problema? Nadie me contou nada. E eu só sei o que vocês me falam. E os que me falam de outro, para mim é como nada. Se vocês me vêm a falar de outra pessoa, é como nada. Por isso que poucos me falam. Porque se vêm a falar, têm que falar de vós mesmos. E aí temos uma charla verdadeira. E são muito poucas. As verdadeiras. Pero são boas. Porque a palavra de Deus tem esta capacidade
de convertir o rechazar. Es así. Entonces, el profeta Isaías, que anunciaba la palabra al pueblo en su época, a Israel, ele anunciava, e ele dizia, em um momento, estuve na presença de Deus, estuve na visão do trono de Deus, viu os seres celestiais aí, Deus que era Cristo mesmo falando, e ele disse, Senhor, quem não ha creído a nosso anúncio? Porque Isaías já estava como 5 anos falando a la gente. E nadie lhe hacía caso. E aí ele teve esta visão. Quando ele chegou na presença do Senhor, ele disse, ai de mim, eu sou um pecador, de lábios impuros, e vivo em meio de uma gente pecadora, de lábios impuros. Quem ha creído a nuestro anúncio? E quem se ha revelado o braço do Senhor? A ação do Senhor. ¿A quem se ha revelado isto? Porque Deus está com seu braço estendido fazendo coisas, pero isso parece que não se revela a esta gente. ¿Por que passam estas coisas muitas vezes? ¿No? Então, eu me pergunto, ¿por quê? ¿Por que ustedes, muitos que estão acá, creem? Quizás alguns que estão acá não creem. Seguramente os que estão aí afuera, em algum lado, não creem. E por que passa isso? Isaías 53, 1 está esse texto, não? Se vocês querem buscarlo, está transliterado acá, pero no profeta Isaías, Antigo Testamento, está aí. Se você abre Salmos, vá um pouquinho mais adelante e encontrarás Isaías, não? Eu, quando era chico, fazia isto, queria encontrar os profetas, eu agarrava em meio da Bíblia, abria Salmos, aí corria para cá e apareciam todos os profetas. É uma tática, não? Por esto não podiam crer, e agora a explicação del por qué o povo de Israel não creía. Por esto não podiam crer, porque também dijo Isaías, el mismo profeta, cegou los ojos de ellos e endureció su corazón para que não vean com os ojos, e entendam com o coração e se conviertan e yo lo sane. Isaías 6:10. Quem endurece o coração do homem? Acá. Deus mesmo. Hermanos, isto acá é importante. De uma maneira inexplicável, pero anunciada, Deus elige a los suyos. ¿Sabe por quê? Porque todos nosotros lo negaríamos por nuestra naturalidad. El ser humano que nace sin Cristo, porque tem o pecado em seu coração, ele vai negar a Cristo hasta morir. Assim sou eu, assim são ustedes, assim são eles allá afuera, assim são todos. Se Deus não tivesse misericórdia de abrir os olhos a alguns, jamás seríamos salvos. O apóstolo Pablo escreveu allá adelante, porque Deus é o que produce em vosotros el querer e el hacer, por su buena voluntad. Ele produce, porque não temos. Se tu estás acá creyendo em Cristo Jesús e creyendo que lo haces porque sois bueno e tomaste uma decisão correta e todo lo demás, e é verdade, tomaste uma decisão correta, pero tienes que ter consciência
que esta gana de tomar uma decisão não vino naturalmente de tu coração. Ele produjo. Ele endurece corações e Ele quebra corações. A salvação do ser humano não está em nossas mãos. Quando eu saí a evangelizar em Pando, a salvação de eles não estava em minhas mãos. Se eu predico, eles vão ao céu. Se eu não predico, eles vão ao inferno. Não era assim. Eu não tinha este poder. Pero Deus, em sua inteligência, que eu não alcanço, Ele quis alcançar pessoas por meio de pessoas. Pero alcançar as pessoas que Ele quer alcançar. E não as que eu determino alcançar. Não tenho este poder. Não tenho poder para tirar Henrique ao piso. Não tenho poder para salvar a alma de Henrique. El alma de Henrique. Cristo é quem salva. Agora pensemos um pouco acá. Se Deus é quem produz todo em nós lo bueno para que nós possamos fazer, desde el creer hasta el viver em Cristo, qual tem que ser nossa dependência de este Deus? Total. ¿Por que Deus te eligió para seguirlo? Não sei. E esta é a grande pergunta. Não é porque não o outro já fora. É porque eu. Por que sua graça me alcançou? Por quê? Se eu não hice nada para merecê-lo. Por isso a graça é imerecida. Não la merecemos. Não hicimos nada para merecer a salvação. Todos os méritos são de Cristo Jesus. Todos. E Deus endureció e cegou o coração de ellos, del pueblo de Israel. Isaías dijo esto quando viu sua glória e falou acerca de ele. Foi allá no capítulo 6, começando del 1. Lindo texto. Deus endureció o coração de Israel e eles mataram a Cristo. E Cristo salvou, com esta morte, proporcionou salvação para todos. Pero todos los rechazaram. Mas, el Evangelio de Juan capítulo 1 diz, mas a todos que lo recibieron, les ha dado el poder de serem hechos hijos de Deus. Pero para receber a Cristo, Cristo mesmo tem que abrir nossos olhos. Como abriu os olhos del ciego. Ele é a luz. Ele vai brilhar. E se tu tens a Cristo hoje, de uma maneira, no plano eterno, em la soberania de Deus que nós não alcançamos, em la inteligência de Deus que nunca la vamos a ter, de alguma maneira correta que nós não compreendemos como, Ele te salvou. Ele te salvou. E al que não abre o coração, sigue em tinieblas. Isto só está informado a nós por dois motivos. Quando eu predico o Evangelho, é Deus que nasce a obra. Não sou eu. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, se Deus me salvou sem eu merecê-lo, eu por gratidão lo vou a servir. Porque Ele me abriu os olhos. Soberano. De maneira soberana. Sabe por que vocês estão acá hoje? Porque Ele quis. Sabe por que minhas hijas não estão acá hoje? Porque Ele não quis. Vocês compreendem isso? É a vontade de Deus.
E se aceptamos a vontade de Deus, vamos aprender com a vontade de Deus. Senhor, por que tu queres isto? Quais são tus motivos? O que tenho que aprender com esta situação? Ustedes com isto me estão mostrando algo que está mal em mim e eu posso corrigir. Porque quando Ele chama e abre os olhos, aí a luz começa a alumbrar nossa vida e nós passamos a entender os passos que temos que dar. Quando a palavra de Deus não estava completa, profetas hablavam e interpretavam as situações para as pessoas tomarem decisões. Hoje não necessitamos profetas para dizer, sí, anda a trabalhar allá, não aceptes este trabalho. Sí, haga tal coisa com tu senhora, não hagas isto a tus filhos. Não, agora não há profetas para nos ensinar coisas da vida cotidiana. Agora leemos a palavra e entendemos as decisões que temos que tomar em nossa vida a diário. O problema é que às vezes quando leemos a palavra e entendemos as decisões que temos que tomar e as ações que temos que tomar e não nos gusta tomar estas decisões e deixar algum pecado interessante para nós, que nós lo tratamos com carinho, porque é um pecado que nos gusta, porque nadie vai pecar um pecado que não lhe gusta. Aí, contra minha vontade, eu peguei uma pinha. Tu viste vontade. A gana estava. Senão não lo harias. Porque ela me hizo gritar. Não. Gritaste porque te quedaste com a grana de gritar com tu mulher. Então, os pecados que nos gustam. As ações que nos encantam. Las reclamaciones de las circunstancias. Porque nadie sale como yo quiero. Que porquería, que día horrible, que no sé cuánto. Reclamar. Y la palabra nos apunta el camino. Y nosotros decimos, tengo que dejar de murmurar, reclamar. Y tantos ejemplos se poderiam dar acá. Pero esta é a dinâmica da vida cristiana. Entender que Deus me eligiu para ser sujo é um privilégio que eu não posso explicar. ¿Por quê? Se eu sou um pecador, Pablo dijo, eu sou o principal de los pecadores, eu matava cristianos, los tirava na cárcel, los perseguia e Ele me salvou. ¿Por quê? Eu sou o principal de los pecadores. Pablo tinha plena consciência disto. E servia a Cristo com toda a sua intensidade, porque lo amava e era grato por esta salvação imerecida. Pero Deus tem um propósito santo com todo isto. É glorificar a seu nome. E nós vamos a entender perfeitamente isto no futuro. Pero o hecho é que eles negaram a Cristo, não creyeron em Cristo, e nós, se estivéssemos allá, haríamos lo mismo. Isto temos que entender. Eu me identifico com os discípulos que creyeron. Amém. Pero identificate também com os que não creyeron. Porque se não fuera por Cristo, estaria neste grupo, hoje. Estaria aí afuera, buscando explicações, iludindo tu mente com uma eternidade acá na terra que não existe, porque a morte está sempre para dizer que não é assim, e estaria vivendo na ilusão acá. Pero estamos acá falando da realidade, que um dia todos nós vamos a irnos, e a vida e a morte é muito mais de lo que se tem acá. Viver é viver com Cristo, morir é estar separado dele. E quando nós escutamos isso e creemos, créame, o Espírito Santo te abriu os olhos. Te abriu os olhos.
Com todo isso, a um de los gobernantes, muitos creyeron en él. No solo algunos gobernantes, pero mucha gente creyó en Cristo Jesús. Algunos ahí. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Para no ser expulsados de la sinagoga. Yo creo, pero hasta la página 3, la 4 já é complicado. Já é complicado. Eu não sei os que estão acompanhando um ativista político cristiano, le pegaram um tiro en el cuello e lo matou. Estava na Universidade de Utah, no departamento, el estado de Utah, que é o estado mormón. E o muchacho que le pegou um tiro era mormón, de família mormón. Porque hasta onde eu sei, os mormones não mandam pegar tiro a nadie. Pegaram tiro a nadie. Ele morreu. Ele morreu. E muita gente cristiana no mundo está comovida com esta muerte deste muchacho, que entre muitas coisas hablava del Evangelho, porque era cristiano, de uma igreja cristiana. Pero ele, por lo pouco que estudei, porque passei a conhecê-lo quando se morreu, nunca havia escutado dele, alguns que estudei mais lo conhecia, que era um muchacho que ia às universidades e se ponia a debatir com os alunos. E os alunos, a maioria formados por la academia, são de humanistas ou comunistas, e então o cristianismo para eles é algo malo, e os valores cristianos para eles têm que ser combatidos. E ele, por lo que vi, defendia o evangelho, mas defendia muito os valores do cristianismo. E há um movimento no mundo político-cultural, há dois movimentos muito fortes hoje, que é no mundo ocidental, que é o comunismo, o humanismo, estão todos aí no mesmo paquete, e o movimento conservador, o conservadorismo. O conservadorismo conserva ou defende muitos de los valores cristianos. É um movimento político-cultural. E o comunismo não crê em los valores, por definição, por estatuto, e combate a estes. A Igreja de Cristo Jesus não tem nada a ver com isto, em minha opinião. O Islã também defende vários valores cristianos. Defende. É contra o adultério. Está em contra do adultério. Contra o roubo. Condena a los que não trabalham. A honestidade nas finanças. O Islã defende isto. Como o comunismo defende que se tem que repartir, a maneira como reparte é complicada, mas defende. Pero a Igreja de Cristo Jesus não tem nada a ver com isto. Um cristiano pode ser conservador? Sim. Pero todo conservador é cristiano? Não. 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 É cristiano. Defende o Evangelho.
Temos uma pessoa chamada John MacArthur. Se morreu há pouco por enfermidade de vejez. Luchou por el Evangelho toda a sua vida. El Evangelho. El Evangelho incomoda. Podemos ser mortos por el Evangelho. Podemos ser solicitados no mundo por uma opinião sobre o Evangelho, mas defendemos o Evangelho. Não defendemos movimentos culturais políticos. Cristo não defendeu nada, não defendeu a Israel, não defendeu a Roma, não defendeu a nada, ele defendeu o reino de Deus. Seus valores, sua prédica era arrepentidos. E todo cristiano, quando vai falar com um incrédulo, o único mensagem que ele tem para o incrédulo, básico, é arrepentidos, porque ha chegado o reino de Deus. Há que arrepentir-se de tu pecado e entregar-se a Cristo Jesus como Senhor de tu vida. Porque Ele morreu por vós, porque sois um pecador. E se Cristo lhe abre os olhos, Ele se vai convertir. E se Cristo não lhe abre os olhos, Ele se vai apartar ou te vai perseguir. Por el Evangelho. Eu nunca vou morrer por um movimento político, por mais limpo e lindo que seja. Não é minha causa. Minha causa é o Evangelho. O Evangelho. Se pergunta minha opinião sobre qualquer coisa, posso dizer. Pode emitir. Pero o mensagem que eu tenho para ele perdido é que ele é um pecador. Se estás acá por primeira vez, não creio que seja o caso acá por lo que vejo, o mensagem é que sois um pecador. E tens que arrepentir-se del hecho de ser um pecador. E se pecamos como crentes, nos arrepentimos deste hecho de pecado, que já não tem nada a ver com ser salvo ou não ser salvo. Então, o Evangelho é nosso mensagem. Esta gente acá, que tinha medo de los fariseus, de los governantes, de los religiosos de la época, e não assumiam de maneira plena a Cristo Jesus, essas pessoas não desfrutaram de la salvação. Estavam em tinieblas. Creíam que estava tudo bem, pero não lo tomavam para eles. ¿Por quê? Havia um motivo. La glória de los hombres, ¿no? La glória de los hombres. Los fariseus, pessoas importantes. Mira, isto acá é a figura de um fariseu. Orando. A Bíblia diz orando de si mesmo para si mesmo. Hablando de si mesmo para si mesmo. Porque amava mais a glória de los hombres que a glória de Deus. Quando uma pessoa rechaza a Cristo, é porque ama mais a glória de los hombres que a glória de Deus. Então, se eu tenho que ser aceito em um grupo, eu não vou assumir que sou cristiano. É uma tomada de decisão. Eu falava que era crente, eu creía em Cristo, eu ia à igreja, eu estudava a Bíblia, eu tinha 14, 15, 16 anos, estava aí lutando com meus pecados, lutando com o plano de santificação, tratando de entender as verdades bíblicas, indo à igreja para escutar a palavra, indo a qualquer lugar que se falava a palavra de Deus, porque eu tinha muita sede para solucionar temas de minha vida relativos ao Evangelho. Eu passei a entender que o Evangelho tinha a resposta à minha vida. Para minha vida. E quando eu chego ao exército e estava aí, e uma multitud de incrédulos e uma filosofia de vida militar implantada aí, que já é outro segmento, outra maneira de pensar, e eu estava aí com minha vida cristiana, e eu digo, e agora, que hago eu? E aí estava aí em forma paradito, assim como um poste, não? Aí com os amigos, aí todos alinhados, e o comandante adelante, e aí chega um coronel com estrelas acá, o máximo que eu tinha em meu quartel era um capitão, e ele disse, eu quero agora que saiam de forma, todos os evangélicos
que entregaram sua vida a Cristo Jesus. Salgan ahora. Era um homem alto, morocho. E eu dije, agora sim, chegou a persecução, o apocalipse. E me vão a poner em um paredão e me vão a pegar. E me vão a matar e a perseguir, eu vou à cárcel. Havia terminado o regime militar de Brasília naquele ano. E no ano que terminou o militarismo, eu fui ao exército. Então, para mim, durou um pouco mais. E eu digo, o que hago eu agora? Me quedo calladito acá, para não estar mal com a gente e levar aí mais ou menos a coisa. Era duro, 18 anos. Então eu saí de forma. Isso está. Pero este ruído acá, naquela avenida, isso pá, uau, 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 uau. Ai, 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 ai. E nadie se manifestava. Falando assim, há algum desgraciado acá que é crente e não se animou. Não pode ser só o jogo, não pode ser. Aí começou, pá, 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 pá. Aí saíram 22. E o homem disse, comigo! E todo o quartel mirando. Los creyentes. Horrível. Aí quando entramos em uma peça, o coronel sacou, eu sou coronel da divisão de ustedes, pero sou um pastor bautista e vamos celebrar a Páscoa do soldado. Qualquer coisa. Toco a guitarra, passo a coleta, me quedo na recepção, predico, o que quiera, pastor, o que quiera. Estava aliviado. A glória de los homens. Se Deus não me dá graça, eu sou como qualquer, eu vou a negar. Eu nego. Eu hago como Pedro. Andas com Cristo? Mira que tenés um acento de Galileia. Não. Nunca lo vi. Não sei quem é. Pero mira que te viaja. Não, me estás enojando. Eu já dije que não sou. ¿Me entendés? Ah, Pedro, que feio. Que feio. Haríamos lo mesmo. Se Cristo não trabalha em nosso coração. Então digo, Senhor, não me permitas. ¿Sabe o que é isto? É admitir que não tenéis em vós mesmo forças para ser um cristiano. Pero tenéis a consciência que necessitas a Cristo para ser um cristiano. E te entregas. Isso é entregar-se a Cristo. E Cristo te vai ajudar. Pero é lindo saber que a garantia de que nós vamos a ser cristianos na presença de Deus não depende de nós. A garantia é o próprio Cristo. Estamos em suas manos. Vocês se acuerdam? De mis manos nadie pode arrebatar. Somos de Cristo. A garantia é Cristo. Ele nos cegou nossos olhos para que nós entendiéramos as Escrituras e seguíssemos a Cristo. Ou não é assim? Ou não é assim? Qual é a situação? Oscuridade? Oscuridade? Aún não has visto a Cristo? Não has visto sua luz? Estás quizás convencido de que Cristo é a verdade, por isso estás acá, pero allá afuera temes a los hombres e tu postura não é de cristiano. Quando estás em tu hogar, com tu família, ou quando vas a trabalhar, ou quando vas ao liceu, ou à universidade, estás caminhando em tinieblas, ou a luz realmente tem sentido para vós? Sois de los que creem, ou estás como um pontito na oscuridade, sem saber hacia onde vai? Esse é o tema do capítulo 12. Cristo cegou os olhos de ellos, pero se já tenéis consciência que Deus pode cegar os olhos, só o hecho de dizer, Senhor, não cegues mis olhos.
já é uma evidência que Ele te está tocando o coração e te está abrindo os olhos. Porque naturalmente você iba a dizer, esta é uma estupidez e por esta puerta iba a salir e nunca mais volverías. Pero Ele não cerrou os... Não ver nada é estar como los de afuera. E eles necessitam escuchar o mensagem. Deus vai abrir os olhos de quem Ele quiera. Nós não sabemos quem são. Nós predicamos a toda criatura. É nossa limitação. Não sabemos quem vai salvar, por que me salvou, por que me amou tanto, se eu não merecer. Eu não mereço. Não sabemos nada. Pero podemos ver se a luz dele começa a brilhar em nós. ¿No? Nuestro coração é de pedra. Ele dijo que cegou os olhos, Ele les dio um coração de pedra para não crer. Para poder exercer em eles o próprio castigo de seus pecados. E eles trabalharam a favor de seu plano, porque eles foram e entregaram a Cristo para ser crucificado. Pero nosso coração está endurecido. Se estão acá, quizás não. ¿Qué puede hacer Cristo para nosotros? ¿Qué está haciendo Cristo? Jesús puede sacar las escamas de nuestros ojos, ¿no? Y hacernos ver. Él puede abrir tus ojos. Él puede quebrar tu corazón. ¿Verdad? Quebrar tu corazón. Dar um coração de carne. Um coração de verdade. Coração acá. Vamos a pensar nossa mente. Nosso coração. Não nosso músculo que bombeia sangue. Pero nossa cabeça que nos hace pensar. Aqui está nosso coração. Nossos valores, nossa maneira de interpretar as situações. Cristo propõe algo para nós, sua igreja, que é andar em la luz com um coração quebrantado, humilde. A soberania de Deus em estes temas nos deixa muito chiquitos delante de Ele, sem mérito nenhum, só graça. E só recebemos todo por graça. Graças, Senhor, por tudo. Não sou digno de nada, sou um miserável. Pero tu me salvaste, tu me amas, moriste por mim, abriste mis olhos, quebrou meu coração. É um privilégio. É um privilégio inexplicável dentro de nossa capacidade humana. Um dia com Cristo já vou perguntar tudo isso. Pero como é mesmo esse tema de? Pero Ele me explicou lo necessário para que eu entenda que não tenho poder sobre vida e morte de nadie, e que se estou vivo em Cristo Jesus é porque Ele me salvou. Ele me salvou. Eu não me salvei com Ele. Ele me salvou. E entender isto é todo o que temos. E basta para nossa vida cristiana. Amém? Amém. Que Deus nos ajude a entender estas verdades e seguir adelante. Eu vou orar com vocês agora e depois Miriam tem um recado para as mulheres, ok? Oremos. Padre Santo, graças porque Tu abriste nossos olhos para entender e aceitar Tu Evangelho. Produjo em nós el querer e el hacer por su buena voluntad. E não entendemos por que nos elegiste, por que nos diste todo esto. Sabemos que é para a alabanza de tu glória, pero não entendemos por que nós a participar de isso e outros não. Tu lo sabes e lo aceptamos. Graças, Cristo Jesus, porque nos rescataste de maneira plena
E que se há algum irmão acá que todavia não ha visto tu glória, su entendimiento, su corazón, no ha comprendido tus verdades, que tú puedas trabajar en estos corazones. Es nuestro deseo. No tenemos el control, no tenemos el poder, pero tenemos el deseo que tu obra también se realice en la vida de otros como tú las realizaste en nosotros. Y sabemos que aún este deseo maravilloso que tenemos hacia los demás también viene de ti. Entonces nos entregamos, nos rendimos a ti, y ahora entregar y rendirse tiene todo significado con esta comprensión, que tu gloria pueda manifestarse y que tu nombre sea predicado y nosotros podamos honrarlo con nuestras vidas. Ayúdanos, haznos querer y hacer estas cosas, oh Dios. Y que las luchas de la vida que pasamos, los sufrimientos que algunos están pasando en este momento, puedan producir crecimiento espiritual, entendimiento de tu palabra, porque en tu palabra há esperanza. Entonces confiamos en tu palabra y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.